Boa tarde. Boa tarde para todas, bem-vindas. Como eu tenho a apresentação, então, pelo que eu estou entendendo aqui, eu vou passar a maior parte do tempo olhando a Ana, a Ceni e alguém que está com a câmera do iPhone escrito. Então, eu vou estar olhando para o lado direito em alguns momentos, porque acho que acaba sendo uma tentativa de se orientar, né, sobre como que está fluindo, né, o tempo, por aí vai. Eu sou o Fábio, né? Então hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as muitas psicologias, né? Tentei trazer algumas compreensões sobre o que nós temos feito em Gestalt terapia a partir da revista Sampa GT, que é a revista que o Instituto organiza. Então, eu vou explicar um pouco como que eu cheguei nessa temática também, e o porquê do meu interesse. Então, vim aqui para conversar um pouco com vocês e aí, eventualmente, caso tenha alguma questão, né, poderemos conversar. O slide passou, não, Ana? Só fazer sim, não. Não? Tá. Não, se você quiser abrir, Fábio, ele está na parte na menor, você pode abrir para a gente enxergar melhor. Embaixo tem um cálicezinho aqui, ó, tipo um Agora foi, cálicezinho. né? Ainda não. Não? Mas Não não estava. tem, não, mas não tem problema manter assim. Aí você usa o seu mouse, o seu cursor vai no 2, nos slides 2, que aí ele te ajuda a descer. Clica em cima do 2, do slide 2 do seu lado esquerdo. Que não abriu para mim, então. Vai no manual mesmo. Isso, agora Agora foi. foi, né? É, Ok, foi. perfeito. Obrigado. Então, as muitas psicologias, compreensões sobre a Gestalt terapia brasileira a partir da revista Sampa GT. Eu entendo que, né, para que se torne um pouco mais fácil até compreender como que eu cheguei nesse tema, como que eu cheguei até aqui, um pouco dos meus interesses, acaba sendo necessário eu percorrer um breve memorial acadêmico profissional, quais foram as experiências que eu tenho tido ao longo dos anos, né? Não é uma questão de falar sobre o Fábio em si, não existe essa necessidade, mas sim de entender um pouco melhor para onde eu tenho olhado a partir daquilo que eu tenho vivido, né, enquanto profissional. Então, eu cursei a graduação em psicologia, eu fui bolsista ProUni, né? No meio da graduação, eu tive contato com a Gestalt terapia. Então, ali, de certa maneira, quando eu tenho esse contato, eu entendi que era com esse modo de pensar que eu me identificava, que era esse modo de pensar o cuidado humano que me fazia sentido, né, que era para onde eu gostaria de caminhar profissionalmente, né? Eu brinco que quando eu entro na faculdade, eu tinha o interesse de fazer clínica e de trabalhar com crianças. Ao longo do tempo, eu entendi que eu não tenho tanta afinidade para trabalhar com crianças, mas gosto da clínica e algumas outras coisas foram acontecendo a partir disso, né? Então, ainda na graduação em psicologia, pouco depois até mesmo de eu ter contato com a Gestalt terapia e as demais abordagens humanistas, eu também tive a oportunidade de ser estagiário no Conselho Regional de Psicologia, aqui em São Paulo, né? Eu ficava no CREPOP. Um CREPOP é um órgão, né, dentro do sistema Conselhos de Psicologia que tem a função de elaborar referências técnicas para a atuação da psicóloga
nos mais diferentes contextos. Então, quando a psicóloga vai trabalhar, por exemplo, com atendimento à população em situação de rua, ou quando a psicóloga vai atuar num CAPS ou no sistema prisional, todos esses órgãos que, de alguma maneira, compõem políticas públicas são de interesse do CREPOP. Então, nessa minha experiência ali, eu participava de muitas reuniões e discussões com psicólogas que atuavam nos mais diferentes campos do saber, então, né, das políticas. Que nem eu mencionei para vocês, eu trabalhei com psicólogas que atuavam, de repente, na educação básica, na assistência social, na, no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí eu trabalhei ali cerca de 1 ano e meio, e teve algo que me chamou a atenção nessa experiência, é que, independente do campo de atuação, a, independente do campo de atuação, né, do qual a pessoa fazia parte, muitas vezes existia a compreensão de que a faculdade não havia preparado para a atuação em alguns cenários. É como se, de repente, então, a psicóloga que trabalhasse com educação básica dissesse que eu trabalho em educação, mas eu tive que aprender por minha conta porque a faculdade não me preparou para isso. Ou então, eu que trabalho numa ILPI, que realiza um trabalho com idosos, também tive que me esforçar bastante porque a faculdade também não me preparou para isso. E eu achava muito curioso, né? Eu vi esse tipo de coisa, porque se recorrentemente eu escutava que a graduação não preparava as pessoas para o exercício profissional, qual que era o sentido dessa graduação? Para onde que ela estava caminhando, de certa maneira? Então, eu fiz esse estágio já no último terço da faculdade, fiquei com esse ponto aí, né, em aberto, e no segundo momento eu acabo revisitando essa questão, porque eu morava no interior, então quando eu termino a faculdade eu volto para o interior, eu abro meu consultório até por uma questão de necessidade de se trabalhar também e por uma vontade de se trabalhar, né? Começo a atuar enquanto psicólogo clínico. Cerca de meses depois, eu tenho a oportunidade, começo a atuar como docente no ensino superior também. E aí eu esbarro com uma questão bem interessante, que é como eu trabalhava no ensino superior, numa faculdade pequena, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas turmas ao longo do tempo, né? Então, de repente, eu que hoje atuo na docência, trabalho no campo fenomenológico, existencial, humanista, né, na maioria das vezes, lá no interior, até pela experiência, eu atuei no campo das políticas públicas, da psicologia social, né, supervisão de estágios. E aí eu tinha um outro viés que era me se enquanto estagiário eu entrava em contato com alunos que recorrentemente estavam insatisfeitos, desculpa, eu entrava em contato com profissionais que estavam recorrentemente insatisfeitos, enquanto docente, eu entrava em contato com alunos que estavam recorrentemente insatisfeitos. É como se, de alguma maneira, a graduação em psicologia não estivesse fazendo sentido para aquelas pessoas. E aí eu achava curioso, porque quando eu entrei em contato com profissionais, alguns profissionais falavam dessa formação que era, de certa forma, incipiente, que não dava conta da realidade, que essas pessoas precisavam se reinventar. Só que, por outro lado, também, quando eu mudo de lado e vou para o campo da docência, eu entro em contato com alunos que também estão um tanto quanto desinteressados pela formação. Não veem um sentido naquilo que está sendo discutido. Então, eu fico com essas duas questões em aberto e, de certa maneira, eu pego um período da história recente brasileira, que é o período em que a gente está discutindo as novas diretrizes curriculares em psicologia.
Então, ali entre 2018, mais ou menos, 2017, 19, estava tendo uma discussão sobre, né, para onde a formação em psicologia precisava apontar, e eu, de certa maneira, tendo isso como pano de fundo, também tinha as minhas questões. De qual formação estamos falando, se tanto alunos quanto professores e profissionais estão insatisfeitos com aquilo? Bem, eu sintetizo esse problema e dou um passo adiante, né? Até por questões pessoais, no segundo momento eu saio da docência, né? Entendo que eu queria sair do interior também, começo a reorganizar minha vida de uma outra maneira. Só que eu trabalhei cerca de um ano também como psicólogo da saúde no NASF. E aí foi uma formação curiosa, porque logo que eu entrei, eu pude trabalhar com ex-alunas. E eu entendo que isso, de certa forma, pelo menos para mim, é como se aumentasse a responsabilidade e o questionamento acerca da minha atuação enquanto docente. Espera aí, eu estou agora trabalhando com pessoas que, de alguma maneira, aprenderam comigo, não que antes eu não tivesse interesse ou compromisso com essa formação, mas se eu vou trabalhar com pessoas, né, que aprenderam comigo, parece que torna-se mais presente, pelo menos para mim, a necessidade de pensar sobre essa formação. Então, trabalhei um ano ali, foi, né, sair da educação, então era diferente da prática clínica, psicólogo da saúde no campo das políticas públicas, tem um fazer muito psicoeducativo, promoção da saúde como um todo, né? Então, a partir, né, desses diversos espaços que eu tinha percorrido até então, eu entro no mestrado interessado em refletir acerca da formação profissional em psicologia. Faço esse mestrado na situação de pandemia, né? Tive aulas online também, como talvez muitas de vocês que estão assistindo agora, e tomo tudo isso como ponto a ser compreendido. Formação, psicologia, pandemia, qual que é o sentido da formação em psicologia? Até porque aí a gente tem um outro ponto que é a expansão dos cursos de psicologia no Brasil ao longo dos anos. Quando o SUS é instituído, né, ali no final da década de 80, a saúde ela começa a trabalhar muito através das políticas públicas também. Então, se até então a psicologia era muito pautada num trabalho clínico, de certa forma atendia somente as elites, com o passar do tempo, boa parte da população brasileira passa a ter contato com o nosso trabalho enquanto psicólogos através das políticas públicas. Então, eu falei, peraí, vamos olhar para isso, né? Então, foi desse interesse pela formação que eu cheguei até a semana acadêmica do Instituto Gestalt de hoje, né? O meu mestrado em si, ele acaba abordando, né, algumas questões que são um pouco diferentes acerca da formação, mas quando surgiu o convite até para vir aqui conversar com vocês, eu entendi que eu poderia olhar um pouco para a Gestalt terapia que tem sido feita no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, apesar da Sampa GT, né, que é então uma publicação que é conhecida nacionalmente, que acolhe autores de outros países também. Então, qual foi meu objetivo então com esse trabalho? A partir do contato com a revista Sampa GT, investigar os possíveis interesses das autoras que têm pesquisado em uma perspectiva gestáltica, e a realização, então, né, dessa pesquisa acaba sendo justificada pelo crescimento da quantidade de profissionais, né, o aumento da quantidade de psicólogas presente na sociedade brasileira, uma aproximação da psicologia à sociedade, então, e as possibilidades de atuação, né, como um todo.
É, eu me entendo enquanto Gestalt terapeuta, mas eu também estudo bastante numa perspectiva fenomenológica existencial. Então, é com esse referencial que eu acabo realizando Professor. alguns questionamentos assim. Fábio, mas como que é possível, de certa maneira, realizar uma pesquisa desse tamanho, tomando como ponto de partida as revistas? Existe um procedimento que chama entrevista reflexiva, que ele pode ser estruturado mesmo a partir de uma entrevista, um contato com o outro, mas também pode ser estruturado a partir do diálogo com algum material escrito. Então, num movimento circular em que constantemente eu leio e medito acerca desse material, eu vou tentando compreender, revelar alguns sentidos que inicialmente estavam ocultos ali, né? Qual foi o ponto de partida do meu trabalho, então? Quais foram os interesses das autoras que publicaram na revista Sampa Gestalt? Vou pegar as revistas, né? Ó, foram 11 edições, entrei em contato com esse material e, a partir disso, né, eu fazia essa pergunta. A partir da leitura e da meditação acerca desse material, eu fui elaborando algumas unidades de sentido e constelações. O que são unidades de sentido? Pensando acerca desse material, tendo um olhar mais panorâmico do todo, eu tentava compreender quais significados estavam presentes ali. O conjunto, desculpa, cada significado, de maneira particular, carrega o nome de unidade de sentido. E o conjunto de significado carrega o nome de constelação. É, eu imagino que talvez para quem não esteja tão familiarizado com o modo de pensar fenomenológico, hermenêutico, esteja um pouco abstrato, mas daqui a pouco a gente vai olhar um pouco para os exemplos e talvez fique um pouco mais fácil compreender, né, esses aspectos. Mas eu estou falando então de uma metodologia de análise, de um processo de realizar pesquisas que é qualitativo, pautado então na descrição. Eu não busco generalizar respostas. Eu entendo que, como boa parte das pessoas que trabalham numa perspectiva gestáltica, o interesse aqui é em revelar possibilidades de compreensões, revelar experiências, mas não estabelecer verdades. Então, dando um passo além, uma breve apresentação da revista Sampa Gestalt, aqui publicada pelo Instituto. A primeira edição foi em 2004, até agora, 2023, foram 11 edições. A revista ela está organizada, né, estruturada a partir dos pilares de informação, comportamento, atualidades, educação e qualidade de vida. Então, os textos acabam caminhando por essas searas. Além de ter como mote, né, o fato de que a Gestalt terapia é uma abordagem psicológica revolucionária e singular. Enfim, dando um passo além, então contei para vocês, e como que eu fiz isso, então? Foram 11 edições da revista. Eu peguei os 11 editoriais, os 11 títulos, transcrevi e me propus a refletir sobre eles, a pensar o que estava sendo compartilhado ali. A análise, então, foi apresentando alguns resultados para mim. Primeiro que eu tive como constelação a noção de Gestalt terapia, né? Acho que por ser, então, uma revista que vem da Gestalt terapia, né, claro, e todos os saberes dialogarem com a Gestalt terapia, esse acaba sendo o nosso principal referencial aqui.
Só que eu entendi que as publicações também abordavam questões referentes à atitude do Gestalt terapeuta, como que o Gestalt terapeuta, entre aspas, pode se comportar ou tem se comportado. Também diz respeito a conceitos da Gestalt terapia e demais referenciais teóricos. Manejo, que diz respeito ao trabalho com diferentes populações e contextos. Também teve a ver com a noção de diálogos, que foi abarcada aqui, né? Trocas com outros institutos, por assim dizer, com outras áreas do pensamento, compreensões gestálticas, que são formas como uma pessoa atuando em gestalt terapia compreendeu alguns fenômenos, e também trabalhei com a noção de revisitando a vereda estreita, que aborda um movimento muitas vezes presente de revisitar alguns autores que foram importantes para a Gestalt terapia, homenagear alguns autores, né? Algo nesse sentido. O que eu fui percebendo também? Logo nas primeiras edições, principalmente, os trabalhos estavam muito pautados nos aspectos teóricos metodológicos, de repente abordando como o Gestalt terapeuta se comporta, abordando um determinado conceito, revisitando alguma teoria, pensando em alguma articulação teórico-prática. Só que com o passar do tempo, parece que as temáticas abordadas foram se diversificando. Lá mais ou menos, acho que lá pela sétima edição, por exemplo, surge uma discussão sobre racismo. E convenhamos que não é uma discussão que habitualmente a psicologia brasileira faz. É algo novo. Algumas formas de se discutir gênero também estão presentes nas edições mais recentes. Abordar a atuação do profissional no campo das políticas públicas também é algo mais recente. As primeiras edições não tinham esse tipo de trabalho ali. E quando eu estou falando isso, a minha intenção não é chegar aqui e criticar o que foi feito ou como foi feito. Pelo contrário, mas é apontar esse movimento, né, das pessoas que, orientadas por essa abordagem, têm feito de ampliar as possibilidades de atuação. Então, eu entendo que se hoje, né, se eu não me engano, acho que foi na 10ª edição, existe algum trabalho que diz respeito à tecnologia. Se na 10ª edição surge um trabalho que tematiza isso, é porque até então talvez essa questão não estivesse tão presente na psicologia brasileira. Eu me formei em 2013, então entendo que nem é tanto tempo assim, 10 anos. Eu tenho consultório desde 2014, e a minha formação ela não tematizava a questão do atendimento online. Todos os alunos para os quais eu dou aula hoje passaram por isso. A minha formação, que eu entendo que é recente, não. A minha formação que se deu em 2013, e quando eu estou falando da minha formação, estou falando o término da minha graduação em psicologia. A minha graduação em psicologia que se deu em 2013, ela não discutia aspectos étnicos. Eu fui ler algo assim no mestrado. E aí aqui, num dado momento, a gente passa a ter contato com esse tipo de questão. Então, acho que de maneira geral, né, quero sintetizar a ideia de que a gente está falando de um modo de pensar dinâmico, que veio, de alguma maneira, tentando realizar alguns ajustamentos criativos, né, para usar um termo que é familiar para a gente, para conseguir abarcar as novas realidades com as quais temos lidado. Então,
Se eu estou ampliando as possibilidades, então, aqui enquanto Gestalt terapeuta, acaba sendo necessário também que eu revisite aquilo que tem sido feito, que foi feito até então, né? O... Mais recentemente, a gente teve um material, né, sobre psicoterapia breve. É algo, é algo novo, é algo que atende a uma determinada realidade. A articulação com outras áreas do saber, como a psicologia. A gente está falando, então, de uma Gestalt terapia que ela não parou naquilo que foi divulgado, ou publicado, ou escrito em um determinado momento. Ela veio acompanhando, orientada para, no meu entender, as realidades e as possibilidades presentes na sociedade brasileira. Então, enfim, estou falando sobre a realidade brasileira, mas aqui também a gente teve bastante troca com autores da América Latina. Temos ainda. É algo que, se nos cursos de graduação, de maneira geral, a gente aprende a fazer psicologia a partir daquela psicologia presente nas escolas europeias e norte-americanas, aqui nós estamos sendo, de alguma forma, convidados a pensar um pouco mais a partir do nosso quintal. Então, como um todo, né, a minha, a minha compreensão que estamos minimamente, né, quando eu falo estamos, estou falando sobre quem tem produzido, quem tem publicado, o que tem sido feito nessa revista, está bastante orientado por essa perspectiva de campo. Opa, o que está acontecendo ao redor? Como eu estou lidando com isso? E, e como que, de alguma maneira, então, eu posso contribuir para com reflexões acerca disso, né? Então, essa primeira parte aqui eu sintetizo numa compreensão gestáltica de que o organismo ele transcende o sintoma e age criativamente. Então, nós vivemos então numa sociedade que está em transformação, que precisou lidar com algumas questões ao longo dos anos, e o nosso modo de trabalhar, de certa maneira, né, essa escola com a qual nos identificamos, tem acompanhado esse processo. Enfim. E aí eu trouxe de forma um pouco mais didática, né, essas questões que eu fui enxergando, porque quando eu falo, por exemplo, sobre constelações e unidades de sentido, tal, eu entendo que são conceitos que não são tão familiares dentro dessa perspectiva aqui, e talvez seja necessário, né, explicitar um pouco mais, facilitar a compreensão. Bem, quando eu estou falando sobre constelação, eu estou falando sobre uma espécie de guarda-chuva que acolhe uma, uma quantidade de discussões que acontecem dentro dessa constelação. É constelação no sentido de estrelas mesmo, né? Um conjunto de estrelas que aparentemente tem uma determinada forma e é nomeado de uma determinada maneira, né? Então, sobre a constelação, atitude do Gestalt terapeuta, né? Eu nomeei dessa maneira todas as temáticas que de alguma maneira diziam algo sobre a postura do profissional que atua em Gestalt terapia. E quais foram, então, né, essas temáticas? A gente teve publicações que diziam respeito sobre o diário de bordo do terapeuta, sobre as vivências do terapeuta, sobre o terapeuta enquanto alguém hospitaleiro, sobre o terapeuta enquanto alguém que oferta cuidado. Então, essas noções, né, foram abarcadas aqui. É, e aí acho que nesse momento acaba sendo fundamental. Quando eu falo em unidades de sentido, vocês conseguiram captar do que eu estou falando? Sobre determinadas questões que estão sendo discutidas ali? É como eu interpreto
a maneira como alguns assuntos estão sendo abordados? Porque eu tive, então, a atitude do Gestalt terapeuta, então é como se, olha, está sendo discutido isso. E como que isso foi expresso? Nesses trabalhos. Ah, qual que seria uma outra unidade de sentido? Conceitos da Gestalt terapia e demais referenciais teóricos. Então, falando sobre conceitos, confluência é um conceito nosso. O cuidado na clínica contemporânea, quando a gente está falando de cuidado aqui, a gente está falando daquele cuidado que vem de uma perspectiva heideggeriana. Quando a gente está falando sobre Sartre, então, a gente teve uma quantidade, então, de trabalhos que inicialmente, né, abarcavam o exercício profissional, se ocupavam disso. A gente tem também uma quantidade de trabalhos que se dedicam à fundamentação teórica, seja revisitar, seja expandir, seja propor reflexões. A gente teve uma determinada quantidade de trabalhos que diz respeito ao manejo. O que é isso? Diz respeito à população com a qual trabalhamos ou o contexto em que nós estamos trabalhando, né? Então, manejo. Se eu falo sobre o trabalho com adolescentes, como mulheres, estou falando de populações, sobre o trabalho com idosos. Se eu falo sobre a clínica tradicional, ou se eu falo sobre a atuação no CAPS, estou falando de contextos. Então, as reflexões têm abordado esses diferentes cenários também, né? Então, aqui comentei com vocês, né, essa questão do trabalho com os adolescentes, as discussões sobre as relações raciais, algo que tem sido, de certa maneira, cada vez mais trazida à tona, elencada aqui para ser pensado, né? Contextualizando os mitos da sexualidade feminina. Né? Estou falando sobre atuação com uma determinada população. Então, apresentei algumas unidades de sentido que eu identifiquei aqui. Tem mais algumas, né? Pensei sobre os trabalhos que propõem diálogos, de certa maneira, trocas com outras instituições, autores ou campos do saber. Em várias edições, nós temos traduções de textos que inicialmente foram publicados em outras línguas. E nós também temos materiais que discorrem sobre outros campos do saber. Neuropsicologia é uma outra forma de compreender o funcionamento humano. E nós estamos, de alguma maneira, tem alguém que está pensando sobre uma articulação entre esses dois modos de se atuar, né? Também, né, falei sobre a tradução, né? A questão da gestaltologia, enfim. Uma outra unidade que eu identifiquei aqui são as compreensões gestálticas, diz respeito a estilos de funcionamento, né? A questões contemporâneas. Aí eu estou falando majoritariamente sobre como a Gestalt terapia compreende alguns fenômenos. Não é sobre os conceitos que fundamentam a teoria gestáltica, mas é sobre como a Gestalt terapia, então, de certa maneira, lança olhar sobre algumas situações, né? Estou falando sobre a clínica gestáltica e a crise ambiental. É a gente pensar na nossa relação com o mundo, né? A gente, enquanto parte de uma natureza, a gente se constituindo nesse espaço. Tem uma outra ilustração aqui. Para deprimir-se, é preciso ser muito persistente. É uma, isso abarca a maneira como o fenômeno da depressão pode ser compreendido aqui.
A questão da psicoterapia breve não é uma prática exclusiva da Gestalt terapia. Surge lá com a psicanálise. Outras escolas, como análise do comportamento, se ocupam também. Mas como que nós, numa perspectiva gestáltica, compreendemos esse fenômeno? E aí, a última unidade de sentido que eu encontrei eu entendi que era Revisitando a Vereda Estreita, que diz respeito sobre materiais que foram endereçados para algumas autoras ou autores que ajudam a contar a nossa história. Enfim, então, é, só acho que é fundamental, alguém aqui no chat poderia só falar compreendi ou não, o que significa unidades de sentido, porque acho que isso acaba sendo fundamental para esse modo de pensar. É como se eu tivesse, de certa maneira, entrei em contato com esse material e aí eu vou sistematizar esse material. Eu vou tentar compreender para o que esse material está olhando. Quais foram os tópicos, então, que, de maneira geral, foram abordados ao longo desses 20 anos pelas revistas? Opa. O que eu entendo, então? A, de alguma maneira, a pluralidade de temáticas publicadas, né, na revista acaba ilustrando, né, as múltiplas possibilidades de se atuar numa perspectiva gestáltica. Então, fazer gestalt terapia não se resume a fazer a clínica tradicional, mas sim que estamos transcendendo, né? É necessário também, claro, sem dúvida nenhuma, continuar estudando para pensar em novas realidades de acordo com, com as questões que vão surgindo, né? Seja na academia, seja profissionalmente. E aí eu retomo uma discussão, né? Um ponto que é do meu interesse, de certa maneira, que orienta tanto o mestrado como orienta aqui, que é como cuidar para que as instituições de ensino oferecem uma formação que, para além de ensinar teorias e técnicas, mas colaborem com o amadurecimento ético, político, ajudando, de certa forma, a questionar a realidade, então. Então, esse é meu ponto de partida. E aí o que eu tinha preparado inicialmente era essa fala. Agora eu estou aqui disponível, se alguém quiser perguntar algo, se alguém tiver alguma questão. Não? Pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa sobre revista, sobre o que o Fábio falou, fica à vontade, tá? Eu, eu fico com a impressão que, num primeiro momento, acaba sendo algo, não que seja difícil de compreender, mas é algo que eventualmente é abstrato, no sentido de que
estamos falando de uma forma de fazer pesquisas em Gestalt terapia. É uma possibilidade. Olhar para a revista como forma de revisitar a nossa história, entender por onde temos caminhado e para onde podemos continuar caminhando. Enfim. Ô, Fábio. Sim. Oi, boa tarde a todos. Sou a Cecília. E eu queria te perguntar aonde isso está acontecendo, se tem como a gente estar num grupo. Eu achei super interessante e importantes e relevantes essas questões. Esse aqui, né, esse trabalho especial nasce de algo, de um interesse meu particular, né? Aham. Mas como que eu cheguei até aqui? Uhum. Quando eu vou para o mestrado, em uma perspectiva teórica, eu, é muito difícil, às vezes, fazer pesquisa em Gestalt terapia. É muito difícil, assim, encontrar orientadores que aceitem, que estejam dispostos. Então, eu acabei me aproximando um pouco mais da fenomenologia existencial, né, que acaba sendo uma das abordagens que nos fundamenta teoricamente. O Uhum. que eu entendo que acaba sendo bem bacana, de certa maneira, aqui, é porque eu voltei lá na parte dos procedimentos, apareceu. Peraí, deixa eu voltar, que eu estou no celular. Agora, metodologia. Sim, É, carregar. Tá eu aparecendo. entendo que esse modo de fazer pesquisa se assemelha muito à atuação clínica, por assim dizer. Eu estou naquele movimento, então, de pensar a partir do que a pessoa compartilha comigo, de Uhum. quais são os seus interesses e para onde nós estamos tentando caminhar, de Uhum. certa forma. A, a entrevista reflexiva diz respeito a uma metodologia elaborada pela professora Heloísa, né, que é da fenomenologia, que tem interesse no campo da educação. E, e aí, para quem achou que talvez estivesse um pouco abstrato, talvez vai achar que agora vai ficar mais abstrato de vez, mas qual que é o ponto? É, uma vez ela entrou em contato com uma crônica, se não me engano, é do Marcelo Gleiser, é um Uhum. cientista brasileiro, pessoa importante, e aí ele comentou que, de repente, nós aqui, sociedade ocidental, pessoas brancas, por assim dizer, nomeiam as constelações de uma determinada maneira. Ah, existe, sei lá, as Três Marias, Cruzeiro do Sul, Escorpião. É uma forma de compreender esse fenômeno. Uhum. Só que tinha uma reflexão ali sobre como as populações indígenas nomeavam esses mesmos objetos de maneira diferente. Uhum. Às vezes, aquilo que a gente entende que é um vazio no céu, para eles tem outra compreensão. Então, a partir dessa metáfora de que vários elementos compondo, né, várias estrelas compondo uma constelação, a gente leva essa metáfora para um trabalho de análise qualitativa. Como que eu trabalho com alguns dados, né, que eu tenho acesso? Então, esse trabalho vai se dar majoritariamente a partir de um processo de... Eu tenho uma pergunta que é disparadora, e aí, a Uhum. partir dessa pergunta, a pessoa que é entrevistada, ou o material que eu tenho acesso, vai me levando a alguns sentidos. Por exemplo, vamos fazer de conta que eu estou aqui com vocês, então, e olha, Cecília, eu tenho muito interesse em compreender, né, o que você pensa sobre a psicologia brasileira. Esse é meu ponto de partida. Eu não tenho, de certa maneira, mais nenhuma pergunta que não seja tentar compreender isso que você está me dizendo. Uhum.
Então, a partir disso, eu vou construindo alguns sentidos, entrando em contato com o algo. Só que é curioso, porque se de repente a CENI, que eu não sei se interessa pela fenomenologia, fizer a mesma pergunta, talvez os sentidos que ela encontre sejam outros. Sim, Então, eu acho que você tem. precisa criar um grupo de estudos sobre, então, já que, pelo que eu entendi, não tem um lugar, foi algo teu, desculpa te Não, não, interromper, mas não, 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 então, não. vou Não, precisar não, atender existe um. à Não, tarde. Queria saber um pouco, que eu quero ter espaços e grupos de pessoas que estejam com essa questão, gostaria, né? Para poder trocar, ou a gente pode falar depois também. não podemos falar, claro, mas sobre a metodologia em especial, existe material, sim, principalmente da professora, né, Heloísa, Tá. e existem mais alguns autores, sim, né? A gente acaba sendo uma ferramenta dentro de uma perspectiva fenomenológica, hermenêutica, então, Uhum, eventualmente, a gente lê Gadamer, lê Heidegger, que são uhum, autores que se debruçam a esse viés, né? Uhum, mas para essa metodologia específica existe material, sim, e eu posso compartilhar depois, tudo bem. E também tá. tenho interesse em continuar discutindo, se for o caso, né? Uhum. Também. É, eu fico pensando, eu tô numa coisa do grupo, sabe? Mais do que eu. Depois de muita pandemia e muita solidão, eu tô mais. Vamos fazer grupo, mas é óbvio que isso é uma ideia que eu estou trazendo aqui. A gente pode falar depois, mas aqui Sim, isso tem vindo para mim de várias fontes e formas, então eu acho que é super importante e relevante. Mas eu, desculpa que eu preciso sair agora que eu vou atender, mas acho que tem seu contato, talvez, no slide ou algum lugar, né, Ana? Talvez, enfim. tem, eu É, coloco no e-mail também. O que eu tá. acho importante, só para demarcar, né, que a gente está falando de um modo de fazer pesquisa que é qualitativo. E por que que ele é importante? Por não buscar generalizar saberes, a Uhum. gente acaba possibilitando que percepções, compreensões, fenômenos que nem sempre são abarcados pela ciência tradicional sejam revelados aqui. Sim, isso eu acho maravilhoso, inclusive. Não é sobre o que tem sido importante publicar na Sampa GT, sobre a Uhum. relevância de algo, mas sobre como, né? Sobre o que tem sido. Ok. Enfim, Perfeito. Tá bom. Obrigada obrigado. e obrigada a todos. Licença, gente. Boa Beijo. tarde. Obrigada. Podemos pensar, né, Fábio, num grupo de estudos. Olha, Futuro, para 2024 eu topo. não é? Você está me Então, corrigir. futuro, um grupo de Mas estudos eu futuro. topo. Eu topo. Eu topo. Mais questões? Tem um chat aqui, apareceu uma luzinha. Vou, A ideia do grupo de estudo aí tá ficando vou, boa. Vou eu levar isso para vou. coordenação. Ai, Deus, vamos lá. Mas eu acho que existe algo aí que não é uma, acho que talvez precise ficar enfatizado, que não é uma compreensão meramente racional, mas é algo muito orientado pelo sentido. Enfim. Fábio, depois, não sei se no slide você pode colocar o seu contato e depois compartilhar esse material comigo, que Não, eu vou você já compartilhar, pôs. posso. E aí eu passo Não, para eles no grupo, tá? sim, mas eu topo sim. Eu preciso terminar esse trabalho aqui, na verdade, até para talvez colocar na Sampa, né? Talvez ajude de alguma. Mas eu Isso topo mesmo. compartilhar. Sim. Questões?
É isso, meninas. O que que eu faço? Como que é o protocolo? Pode encerrar, Fábio, não tem Tá. problema. Se ninguém mais tiver dúvida, você pode encerrar, tá tranquilo. Bem, eu agradeço então a participação de vocês. Eu tentei apresentar aqui um novo modo de se trabalhar, de fazer pesquisa, e também apresentar, né, visitar brevemente para onde temos olhado enquanto Gestalt terapeutas. Caso alguém queira trabalhar, tenha interesse, estou por aqui, ok? A gente te agradece, viu, Fábio, em nome do É isso. Instituto. Fábio também é professor agora da formação, né? E na questão aí do TCC. Então, ele está sempre aqui com a gente. Muito Bom, obrigada, viu, Fábio? tô Obrigado, chegando aí. pessoal, também. É, tá chegando. Tô chegando. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigado, gente. pessoal.